para ela é a pessoa e vamos buscar o que a pessoa precisa, foi passando isso, então fica uma coisa natural. Então, eu sempre reforço. Uma vez eu recebi uma charge, duas crianças conversando, o que é um preconceito? Aí o outro fala, deve ser coisa de adulto, eu não sei. Então, a gente incute na cabecinha dos nossos filhos situações preconceituosas, e infelizmente eles reproduzem. A gente brinca enquanto escola, e eu fui diretora há muitos anos, posso dizer, que às vezes, me desculpem, porque eu também sou mãe, mas a gente fala, as famílias atrapalham bastante, né? A gente olha assim, o aluno fala, nossa, ele é tão bom assim, ou então ele foi realmente trabalhado de tal forma que não é mais a essência dele, né? Então a gente fala, às vezes a família atrapalha. Então é isso, ter isso arraigado. É uma pessoa, né? E que vai, como assim como eu, que tem muitas limitações, ter suas potencialidades, né? É isso. É importante, né, Dirce, isso, e você abraçar a sua instituição, com a família, e ter essa parceria também que vocês precisam. Eu não sei como é que você consegue tocar isso diariamente, depois o Denis vai falar justamente disso, que vai se aprofundar. Veja essas crianças, eu vi cenas, graças a Deus não é aqui, mas eu vi crianças brasileiras dizendo, poxa, como é que aquele menininho saiu com 11 anos da Ucrânia e viajou de trem 1.000 quilômetros sozinho, sem ninguém? Mãe, eu tenho medo, se fizesse isso, as crianças brasileiras, aquelas que estão com os pais, sentindo isso, e chegaram na escola, viu, menino, interessante demais, ele chegou na escola, ele não teve coragem de falar com o pai e a mãe que não dão atenção para ele. E ele falou para a professora, teve um menino que fez isso, teve uma menina que estava chorando porque a casa dela foi destruída, ela não vai ter mais casa, ela não tem mais escola, eu não tenho mais os meus coleguinhas. Então, tudo isso são dificuldades, né, eu disse. E para você que está lá no dia a dia, nesse front, né, no atendimento também, como foi forjada essa instituição? Quem que você atende? Aquilo que você pode fazer? Não existe assim, dentro da nossa escola, pelo menos da minha, né? O que eu não posso fazer, tá? Não existe a palavra não posso. Eu acho assim, dentro do que eu tenho, a gente pode conversar. Olha, eu tenho um professor assim, não somos especializados, mas eu acho assim, no momento, eu não preciso de ter uma parte teórica. Sim. Minha mãe nunca ensinou, a gente sempre conversava muito assim, não existe, a teoria é uma coisa, a prática é outra, tá? Assim como a Cristina comentou, eu tive também um grande problema quando eu quis tirar o meu filho da minha escola e colocá-lo numa outra escola. Quando eu cheguei na outra escola, eu já estava com laudos, né? Não estava com um laudo já fechado de autismo. Laudos médicos? Laudos médicos. Eu cheguei numa determinada escola, não me identifiquei que eu era diretora de uma escola, nem que ele estava vindo, eu quis colocá-lo numa escola, para ele realmente ter, assim como algumas outras crianças, ter uma independência, de ele começar a ver outras coisas que não seriam próximas a mim. E a escola chegou e falou assim, simplesmente, ela não sabia nem o que era, ela simplesmente chegou e falou assim, olha, já tem 3 nessa classe, a gente não pode pegar o seu. Então, tudo bem. Saí de lá e falei, gente, se numa escola ainda tem, assim, a limitação de pegar, só posso ter 2 casos na classe, não posso ter mais, ou a escola, e ela comentou comigo, só pode ter 3 casos, e já tem 3 casos, sim, no período todo. Então, já tem 3. Já não há como absorver. Denis, é tocante ouvir isso que a Dirce está colocando para a gente, quando você ouve um não, por exemplo, você passa um não para uma mãe que está se sentindo sozinha, e a Cristina foi feliz quando ela falou, e eu guardo isso, não é a primeira vez, às vezes a família não ajuda em nada, a família só piora. Aí você fala, eu vou procurar alguém para me ajudar, como é a instituição da Dirce, mas ela fala, poxa, aí eu vou numa escola, vem lá um médico tal, diz, seu filho tem isso, aquilo, mas baseado no quê, né, Cristina? E aí, essa consolidação de informação, que é importante que, por exemplo, a Secretaria de Saúde, né, não for aí a vacinação normal, nós temos o Brasil tem um calendário de vacinação gigantesco, a gente sabe disso, as cidades têm que cumprir, a Covid não foi embora, tem aí, a gente já citou dengue, chikungunya, graças a Deus não tem zika, mas no Brasil a tuberculose está voltando, e o que é péssimo agora, para a questão da saúde mental, que interfere diretamente a correlação da vida da pessoa com o dia a dia e com a educação.
Porque ninguém tem um filho, por exemplo. A Cristina tem o Vitor, que ela citou. Qual é o nome do seu filho? Felipe. O Felipe. O Felipe tem 24 anos. Ninguém quer ter o filho para guardar numa gaveta, gente. A gente quer que ele tenha uma vida. Mesmo porque todo mundo tem direito a Exato. estar em qualquer lugar. Que a gente discute aqui. Então, passa desse processo todo das próprias secretarias de saúde serem parceiras, né, Denis? Eu não sei qual é o teu olhar, eu sei que você é bastante interessado, o secretário também, Cata Preta, também, a gente tem um conhecimento pessoal com ele, mas você veja a situação, como é difícil, imagine quantas mamães nesse momento estão aí com essa situação e depende de um laudo. E se não passar por um médico, não vou dizer consciente, porque eu acho que consciente todo médico tem que ser, né? A não ser um que ontem foi notícia no Brasil inteiro, uma empresa que faz assistência médica numa rodovia contratou um falso médico que simplesmente definiu num acidente a amputação da perna de um acidentado. E o rapaz nem médico é. Então, eu imagino que a prefeitura, quando contrata, se esmera em checar a qualificação, esse é assunto para outro dia, mas é revoltante, me deixou revoltado. Agora, veja, Denis, a preocupação que a Dirce tem, eu vejo até nos olhos dela. Ela falou, na minha escola não tem isso de excluir as pessoas. Justamente ela leva na cabeça, ela levantou, a primeira palavra que vem é a inclusão. Eu estou até um pouco aqui, estou tomando uma aula aqui na educação, né? Até agradeço a oportunidade, é aquilo que o Eduardo já me conhece um pouquinho, já sabe. Estou atento aqui. E realmente, no SUS, nós não temos essa questão de exclusão, muito pelo contrário, né? A Constituição prevê que é um atendimento para todos, igualitário, né? E eu vejo agora o anseio das mães, né? Quando tenta buscar essa igualdade na educação, você vê uma limitação, né? Uma escolha. E a Dirce fazendo é diferente, com todo o retrato que fez aí da sua família. Parabéns, viu, Dirce? 70 anos aí. Parabéns mesmo, porque é encantador isso. E está se agigantando, né? Então, a gente vê isso que a Cristina falou, o autismo ele está vindo. Hoje a gente tem uma clínica escolar autista juntamente, aí, lógico, é um ambiente de saúde, concordo, é verdade. Tanto é que está na Secretaria de Saúde, sob gestão aqui até de uma OS vinculada ao Santa Cecília, um programa que está sendo exitoso para as crianças e também para nós temos até a fase adulta. Teve início agora há pouco tempo. Teve início agora há pouco tempo e assim, o que a gente está recebendo de visita para o Brasil todo, exato, de prefeitos vindo, porque realmente é um programa e assim, é o início. Mais uma vez, Santos está saindo na frente, como foi na básica lá atrás, como foi a mental lá na década de 90, né, com o fechamento dos hospícios, né, que tinha tudo. Então, o Santos saiu na frente aí, porque realmente é uma tendência, é uma unidade, e a gente vai... a comunidade é essa, é isso, é para todos, né? Então, quero dar parabéns aí, e a gente tem que fortalecer assim, o vínculo com a saúde e a educação. Nós temos, ontem mesmo eu estava com a Cris, vou chamar de Cris porque é minha amiga, parabéns, Cristina Barleta, nossa secretária de Educação aqui do município de Santos, e eu até fiz um retrato aqui, fugindo um pouco da educação, né? A gente teve, nesse matriciamento que a gente fez nas policlínicas, né, que é a nossa porta de entrada, sim. E assim, a Cris já fala de saúde e educação, né? Porque já sabe tudo, né? Foram 32 anos, né? Ali, pronto, parceiro, deu para aprender um pouquinho. Deu para aprender um pouquinho, já sabe a porta de entrada, tá? Atenção básica, UBS, isso aí. A minha característica é essa, a gente buscar para o melhor qualidade de atendimento. Você veja, né, Cristina, como houve uma fusão, né? Você aprendeu muito de saúde e devolveu em educação. Exatamente. O Denis está ali na educação, eu vejo, não é um elogio barato, mas toda vez que a Cristina faz o contato, o Denis, ele tem algo muito importante da cidade, ele pede desculpas e não pode vir e ver no outra data, mas sempre se esmerando. Eu tenho certeza que ele vai levar a fala da Dirce, vamos pressionar aqui, mas de modo positivo aqui, para que ele, me parece, as referências não são elogiosas por acaso, o secretário Cata Preta, extremamente sério, extremamente preocupado em tentar evoluir, que outros não fossem, mas eu acho que toda vez que você pode colocar alguém cada vez melhor, cada vez qualificando melhor, eu vou até citar aqui o ex-secretário de Saúde de Santos, o Fábio Ferraz, na ocasião, ele disse aqui para mim, nesse microfone aqui na rádio, ele disse, olha, Eduardo, eu nunca fiz nada sem ouvir médico, eu não tenho uma formação médica, então o meu parâmetro era o médico. E eu lembro que a gente falou muito de inclusão e educação. Ele falou, Eduardo, a gente, quando usa essa palavra, tem gente que usa essa inclusão como um meio e não como um fim. E aí ele fala da inclusão e depois você perguntar para ele, o que você fez? Não, estamos no projeto. E não fez nada. Então é importante a gente possa... Exato, a gente possa... E a técnica sempre tem que sobressair, a gestão e a política. Né? Se qualquer ação tem que ser tomada, tem que escutar os técnicos. Tá? Você não pode fazer política... Estou
falando de política na vida a vida, você não pode fazer a gestão sem escutar a técnica, senão você vai fazer bobagem. Tá? A técnica sempre sobressai. Então, essa fusão aí de todos os pares, né, cada um com sua característica, realmente funciona. Por isso que hoje eu também não sou médico, né, sou advogado, gestor público, tenho formação em MBA em Gestão em Saúde pela GV, e estou junto com a doutora Adriana Catapreta, que é um médico consolidado em Santos, um ginecologista. Exato. Dispensa comentários. Dispensa comentários. Por onde ele anda, você vê. Ele vai falando, não é política, não. Ele já falou minha deles, paciente, ou seja. Ele já falou deles, pode entrar na Universidade de Medicina que você vai ser acolhido. Olha, eu fui na semana passada, numa faculdade de medicina, e estava lá o prefeito Rogério Santos, o ex-secretário Marcos Calvo, o secretário Adriano Catapreta, todo mundo do SUS. Eu falei, caramba, podia, acho que, fazer uma faculdade de medicina aqui, né? O nosso prefeito, que foi o aniversário dele ontem, tudo, ele é dentista, mas mestre em saúde coletiva, sabe muito. Você discute com ele, ele já sabe o que você vai terminar a frase, né? Quanto à saúde. Agora, eu falei, olha, já tenho MBA em Gestão em Saúde, agora eu acho que eu vou entrar um pouco aqui na técnica aqui, viu? Quem sabe aí, emplaco aí, apesar que a idade já não favorece muito, né? Mas vai fazer uma faculdade de medicina. Mas né? não pode Sempre é tempo. Sempre é tempo. Professora? Olha lá, Poxa, Há tempo para tomando bronca aqui das professoras, ó. A minha tia foi fazer faculdade com 70 anos. Sem Olha, A live caiu, mas dessa vez ela voltou. Eu consegui, né? Ah, Fechei, terminei Foi o rapidinho vídeo, e mas já voltou. eu consegui porque eu dessa tô com a vez. imagem ali normal, né? Daí eu mandei outro para A gente pede desculpa, pra você está com vocês. problema de sinal de internet aqui na cidade, Todo dia aqui, está caindo. para não falar do país inteiro, né? E a gente tem Eu mandei intercalado outro para alguns, você, Cristina, Tá em bom. seguida. pois não, alguns picos, né? Há um corte de sinal, Só que dessa volta. vez eu consegui voltar. Perfeito, Normalmente perfeito. Não consigo. ó, Perfeito. então, pelo menos, não apareceu a bronca que eu tomei das 3 professoras aqui, falando que estava tarde. Não, eu essa falei, saiu. Na hora saiu. Na hora o Eduardo derrubou. Saiu no ar. Eu falei, então pô, a gente repete. Eu tô- Nunca é tarde para estudar. eu falei, ó, eu tô um pouquinho velho para fazer uma faculdade de medicina, tal, não sei o que, Quantos tomei uma exemplos bronca de- Não, aqui. essa parte aqui Ah, já pegou? estava tá legal. Quantos exemplos a gente tem de pessoas com 80, 80 e poucos anos, superativos, que você é uma pessoa Olha que bom, ativa né? e... Não, mas é importante disso, que você, ouvindo aí... participações. Não diga, Cristina, Cristina. é da outra. Pois não, mas, vamos lá. Valtão Mengão, muito bom e necessário que todos assistam. Maria Natália Danelon Caneco, bom dia. Luiz Otero, bom dia a todos. Hoje a gente olha essa conexão musical. Steven Wood, Valtão Mengão. Infelizmente, poucos se interessam por live série. Essas pessoas somente se interessam por vídeo sem cultura. Mônica Grossi, a professora Cristina Fernandes, sempre com esclarecimentos importantes referentes a educação. Vitor Gabriel colocou Roberta Pirajá. Ele também. O Vitor está muito emocionado, porque como referências. Então, quando o Márcio, uma mãe e a diretora e professora. Dando isso, deve lembrar na sua cabeça da sua mãe, das coisas que passou, da dificuldade. Quando você falou que você era conselheiro para ir até a Princesa Isabel, que ali, para quem não sabe, é a Princesa Isabel, a gente vai para o mundo inteiro. Princesa Isabel, ao lado ali da Vila Belmiro, né? Então, você era conselheiro, a Vila Belmiro está ali, inclusive eu vejo. Então, as dificuldades não transformaram para ela no impeditivo, né? Ela foi para frente, isso vocês herdaram, mas como mulher, batalhadora. Se houve uma evolução, né, Fernanda, em termos de educação, processos, a medição de como você pode chegar a efeitos, o Denis falou exatamente da preocupação, as dificuldades continuam. Infelizmente, a gente vê isso no cotidiano. No dia a dia, você percebe. E muita gente que fala para você, na hora que se defronta com um jovem à frente, não trata da devida maneira ou já exclui, ao contrário. Como é que é isso para você, como mulher aguerrida, batalhadora, como uma instituição que, como você pode até passar para os nossos ouvintes aqui, espectadores, como é que sobrevive, como é que pode fazer para evoluir, porque quando fala em inclusão, isso é permanente. E os casos, a gente percebe, né, Cristina, estão se somando cada vez mais. Muita gente com medo e com vergonha escondia. Hoje não, eles percebem que, por exemplo, como esse programa que a gente está fazendo aqui, o Conexão Inclusão, junto com o Ponto a Ponto, é para trazer a seriedade que é importante que todos se envolvam. Eu insisto na questão, a palavra inclusão, ela é justamente para todos. Independentemente se você, eu não entendo nada, faça algo que você possa ajudar para isso. E também muito interessante, nesses 70 anos, claro. Sim. Todas as transformações educacionais que uma escola, né, que um processo educacional já passou. Então, por exemplo, eu estudei
era de primeira a quarta série, quinta série até oitava série, agora passou a ano, toda essa, né? Outra, situação mesmo pedagógica, Sim, né? sim. Muito arraigada à tradição, tradicional, à cartilha, e aí toda a transformação com a Base Nacional Curricular e com as metodologias ativas, que é o que a gente busca aproximar, porque isso é muito importante também para o aluno com alguma dificuldade. Então, o que é uma metodologia ativa? Onde você coloca o aluno como protagonista e o professor como orientador. O aluno, junto com o grupo de alunos, vai construir. Então, juntos vamos construir o projeto e como vou desenvolver. Sim. Aí o professor está ali para orientar. Então, isso é muito importante, porque você põe o aluno do jeito dele, claro, adequando, né? Toda a parte curricular, então ela também acompanhou tudo isso. Então, se você pudesse contar um pouquinho de todas essas transformações que você passou pela escola. Como você falou, é uma evolução, né? São 70 anos. Eu acho que, se for voltar em 1954, né, não existia esse tipo de coisa, assim, de discriminação, aonde vai procurar, a saúde ajuda, tem lugar para ir, vamos indicar psicólogo. A palavra psicólogo, como mesmo comentou, era para quem era louco. Sim. Hoje você fala, você vai no psiquiatra, precisa ir para tomar uma medicação. Por quê? Porque o psicólogo não pode dar uma medicação, é só o psiquiatra. Hoje em dia, até a palavra psiquiatra, para alguns falam, mas eu não estou louco. Né? Então, como se fosse... Continuou, continuou um rótulo. Né? Realmente, assim, nós precisamos estar modificando, sim. Eu acho que foi uma modificação, foi uma evolução. Desde 54, onde não existia nada, onde as pessoas falavam realmente, meu filho não pode estar naquele lugar porque ele não é aceito, ou as pessoas tinham preconceito, ou ele tinha síndrome de Down, e ele era assim, a característica física dele é diferenciada dos outros, não pode chegar porque pode pegar, a doença pode pegar, é o contato, né? O cadeirante não pode estar dentro da escola porque ele não tem as necessidades dele, ele não pode jogar bola, né? Então, eu tive uma cadeirante, não tive uma, já tive vários. E nós falávamos, por que não? Ele pode estar fazendo aula de educação física, vai lá no meio, tá? Vai lá no meio com a cadeira e tudo, não tem problema. Vai se apresentar, todas as mães ficavam. Hoje em dia, nós já não vemos isso como uma fonte assim de... Acho que em qualquer escola, não vê isso como um empecilho. Tá? Existem alguns empecilhos dentro de escolas porque não tem adaptação. Não tem... assim, uma rampa, né? Um acesso. E é o que a gente fala, deficiente é o meio, não a pessoa. E se dizer, né, Cristina, a maneira educação especial, depois virou educação inclusiva. Então, é essa a diferença. Porque a gente vem, claro, no histórico de segregação, de esconder, de colocar em instituições religiosas, de abandonar, tem todo um quê. Aquilo que a gente já comentou também, o homem acha que a criação dele tem que ser perfeita. Infelizmente, né, a pessoa que vem com alguma limitação, muitos pais abandonam, a mãe fica pai e mãe, enfim, tem toda uma situação tal. E o que acontece? É isso que a Dircinha falou. A gente teve uma evolução antes era assim, era a deficiência. Então, meu filho nasceu, por exemplo, com problema auditivo. Temos que corrigir o meu filho. A sociedade precisa, a escola precisa, a senhora tem que corrigir. Então, tinha que levar, não que não seja importante, toda a situação de aparelhos, próteses, operações, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a pessoa tinha que ser corrigida e não se dava o respeito, que devia ser na nossa essência, como a gente tem agora. Claro, tem toda a situação que você vai, que o seu filho precise, que a pessoa precise, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos dar meios. Então, nós vamos ter libras, vamos fazer com que ele, na potencialidade dele, no jeito dele, ele esteja junto.
E não ele tem que se afastar, ou ele não pode, um cadeirante não pode. Por que não pode? A escola, as ruas, enfim, a sociedade tem que adequar. Então, qual é a diferença? Na educação especial, é aquilo, a pessoa tinha que se adequar, tinha que se correr atrás. E se não se adequou, não pegou o trem, passou. Ficou para trás. Na inclusiva, que a gente fala, é o contrário. A gente vê a eficiência, a gente vê a pessoa. E dentro disso, todos têm que se adequar à pessoa. E ela, claro, vai buscar também situações de aprimoramento, mas é essa a diferença. Então, quando a gente fala inclusão, é para todos tudo. Então, está adequado? Não está? O meio tem que se adequar, a sociedade tem que se adequar e buscar. E tirar o que a gente fala de capacitismos, né? Sim. Aquelas situações todas. Então, você nem viu a pessoa, você já fala, mas não posso conversar, não posso atender. O próprio preparo, né, Fernando? Dos próprios professores. A gente teve muitos casos, né? Aconteceu aqui em Santos, aconteceu no Brasil inteiro, de professores, não era má vontade. Simplesmente eles se sentiam no momento, eles não estavam preparados para aquilo e a escola também não estava. E aí parece que acendeu a luzinha verde, dizendo, pô, peraí, a gente tem, é fato, isso é fato. São pessoas que têm os mesmos direitos. O Denis falou agora, a vontade de aprender mais, estudar mais, essa pessoa precisa ter o início, meio e lá na frente para ela sair para ter. Dá oportunidade, então, do ingresso, Isso. acesso Isso. e a permanência. Exato. Porque a gente não dá depois a permanência. Entra lá e manda sair. É a mesma situação profissional. Lei de cotas, tal, não sei o quê. Aí põe. Aí depois, por N situações, claro que, como eu falei, a pessoa precisa, primeiramente, até para ela aprender, como eu também, se eu for para um lugar, eu preciso aprender. Então tem que ter alguém do lado, enfim. E aí a empresa não tem. Aí começa-se a fazer de tudo, até por causa dos preconceitos, e tem que tirar aquela Cristina, pessoa. eu vou até, não vou citar o nome, a pessoa até acompanha o programa, mas entendi, eu dei o direito à dúvida para ela, mas chegou a mandar uma pergunta, a gente não estava próximo aqui no final do ano, era mais ou menos assim, o Denis não pôde vir, quem tem síndrome de Down, autismo, não pode receber a vacina da Covid, não, mas por que não pode? E a pessoa, não, porque não pode, porque são pessoas doentes. Eu falei, não tem nada disso. Você imagina rotular alguém que não tem nada a ver, e isso propaga. A pessoa se atrapalhou na situação dos equívocos e no modismos sociais. No sentido de, às vezes, a pessoa... e a situação, às vezes, da deficiência, esse quadro da deficiência... Não pode, por algum motivo, como também não pode do ovo, né? Exato, perfeito. Não é autismo. As situações que eles falam muito do autismo é que antigamente teve, até já falei aqui também, um médico americano falando que no preparo da vacina, lá um componente dava, principalmente em mulheres grávidas, aí depois nascia uma pessoa autista. Tanto que teve um boom, ninguém se vacinava à época. Ainda tem resquícios. O colega deve escutar ainda, não vou vacinar meu filho, que ele pode depois ficar com autismo, mas coisas assim, ou mulher grávida, enfim, né? Mas não tem nada a ver. É que, assim, muitas pessoas deficientes, com acompanhamento médico, pela pessoa em si, por alguma alergia que ela tenha, ou mesmo no quadro da deficiência, pode dar algum efeito, alguma reação, mas não é pela deficiência. É pela situação mesmo. Vai, meu filho sempre teve problemas respiratórios, né? Então tem todo um acompanhamento, não é pela vacina, às vezes mudança de um remédio, a gente vai ter que consultar, porque pode dar uma alergia, ou pode dar uma superposição de medicamento, já aconteceu dele ter efeitos. Até aproveitar a sua fala, Cristina, diz, Fernando, o Denis, nos ajuda aqui. As mamães que estiverem ouvindo, estiverem assistindo ou que vão acompanhar depois, que o programa não sai, ele fica lá, você pode acompanhar. Quem estiver acompanhando, eu tenho um amigo, avise uma amiga para assistir, acompanhar. Por exemplo, o caso específico que eu citei aqui, eu e a Cristina, quem tiver os seus filhos, devem procurar, existem vários pontos. Vale lembrar, tem gente que tomou só 2 doses, nós estamos falando em terceiro, tem lugar que já está se falando na 4ª dose. Eu acredito que vai virar alguma coisa muito comum, vai entrar no calendário de vacinação. Como é que a Secretaria se prepara para atender também um público no geral? Vamos falar assim, vacinação inclusiva. Todos temos direito... É que também houve a confusão que, pelo calendário vacinal, tiveram os grupos prioritários. Exato.
E aí, no começo, não se incluíam os deficientes. Isso. Tanto que teve uma mobilização social, Foi. porque são pessoas, ao mesmo tempo, situações frágeis, principalmente Sim, respiratórias, sim. tal, e de repente voltariam à escola. Tal, então, houve uma grande movimentação para entrarem, e aí começaram a entrar em alguns municípios e depois entrou nacionalmente. Mas foi a nível mesmo de questão de critérios para a vacinação. Que essa vacinação, né, Denis, garantiu, por exemplo, para disso, uma segurança de poder retornar à atividade normal, né? E saber que, bom, o meu parâmetro aqui é esse, eu tenho pessoas vacinadas, eu também, eu me cuido, eu uso a máscara, álcool gel, todos os parâmetros. Para vocês, como é que tem funcionado isso? Então, realmente a gente recebeu notícia aí, né, ontem, né, o governo do estado vai liberar a 4ª dose para mais de 80 anos. Em dezembro já estava, é aquilo que a Cristina falou, já estava para os imunossuprimidos já o reforço a 2ª dose do reforço, que seria a 4ª dose. Acreditamos que vai entrar no calendário anual, como todas as outras vacinas, e o Brasil ele é uma referência na vacinação no SUS. Ninguém tem o SUS que nós temos, nenhum país, então a gente consegue fazer vacinação. Acima de 5 anos, apto à vacinação. Por exemplo, acima de 5 anos, quem não foi vacinado ainda, a mamãe quiser levar, pode levar? Pode levar, tem a relação no site, tem os Onde? postos externos, Por tá? exemplo. No site da prefeitura, da Secretaria de Saúde, da prefeitura, tem a relação no site, levem para vacinar. Quem tá? não tomou as 3 doses? Leva para vacinar, passando o período da 2ª dose, leva. E a gente realmente vê, primeira dose, os faltosos da 2ª dose, aproximadamente 9%, já os faltosos da 2ª dose, do reforço, já 38%. Por quê? A tranquilidade, né? As pessoas vão deixando para lá, tudo. Então, tem que vacinar. Eu estou ansioso para tomar já a 4ª dose. Quando tiver o direito de tomar a 4ª dose, dos 40, vai começar segunda-feira aí. Obviamente, a gente está esperando as normativas do Estado, tudo, mas a gente está preparado para iniciar logo que chegar as vacinas, acima de 80 anos. E eu sei que tem muita gente, Denis, que parou na 2ª dose. Não tomou, não teve nada, mas tomou a 2ª dose e não tomou. Deve procurar também esses postos, tomar a 3ª dose. Mas é muita vacina, Dara. Eu tenho uma amiga mesmo, muito próxima, que ela tomou a 2ª dose. Não, eu acho que é muita vacina, Dara. Não, está disponível, tem que tomar. Passou-se o período aí de a possibilidade de tomar, tem que tomar a 3ª dose, e quando entrar na 4ª dose também, e é aquilo que eu acredito, que vai entrar no calendário anual essa vacinação da Covid. Só lembrando do programa de hoje, nós estamos aqui falando agora aqui conosco o Denis Valês, secretário adjunto de saúde do município de Santos, a Cristina Fernandes Santos Soares, pedagoga. Catarino, bom dia a todos. Bom dia. Bom programa. Obrigado igualmente a ele, né? Ela que é especialista em educação inclusiva, advogada, ativista em inclusão, a Dice Caetano Ribelo, psicopedagoga, diretora professora do Externato São Luís, está falando um pouquinho dessa história, e a gente agora há pouco comentou da metodologia, aquilo que mudou, a gente está se encaminhando daqui a pouco no final do programa, mas é importante que você fale disso, você fale onde você está, e você fale para quem precisa. De repente, muita gente não sabe, apesar de 70 anos, às vezes as pessoas têm a falta de informação, né? Então, eu quero que você fale isso, também possa usar os nossos microfones, de repente, se você quiser pedir alguma coisa que alguém possa colaborar com você, está aberto para isso. E a gente Casa Davi, também gostaria de que ela fale, por gentileza. E a Fernanda Valente, que está ali, professora também, jornalista, com especialização em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. É importante a gente também sempre ter o professor, né? Porque o professor está na ponta sempre, se em ele, eu costumo dizer, nós não temos nada. Então, eu digo que um país quer se transformar forte, né, diz, para todos, tem que ter uma boa educação. Tem até um aluno que hoje ele chegou, hoje eu digo assim, esse ano, ele chegou e falou assim, você é professora, né? Aí eu falei, sim, né? Sou professora. Aí ele falou assim, não tinha outra coisa para você fazer, né? Eu falei, como assim? Não, porque mulher só faz isso, só é professora. Eu falei, não, meu filho, professora, nós somos uma das atividades. Não, eu falei para ele, professora, não precisa nem ir para a escola, porque toda mãe é professora. Bom, nós temos que ensinar. Faz sentido. Aí ele falou assim, eu pensei que precisasse ir para a faculdade. Aí ele até perguntou, para ser professor de educação física, porque ele acha que é só fazer um exercício, né? Precisa fazer faculdade? Eu falei, olha, para tudo. Aí eu falei, para algumas disciplinas nós precisamos fazer faculdade. Eu falei, a disciplina mãe não precisa fazer faculdade. Né? Disciplina
O pai também não A precisa mãe fazer e faculdade. o pai são os primeiros professores, Pois né? é, né? É que assim, a gente ensina em casa. casa, mas o ensino, né, aquele que você vai buscar na escola com os professores. É tão importante, por isso a gente fala, né, Fernanda, uma boa formação, um bom ensino, acompanhar isso. A gente fala, poxa, eu lembro de professores da minha época de primário. Você não fala mais primário, aí fala assim, segundo grau, colegial, hoje não existe mais Na isso. pandemia, consegui contato, É. tenho diário com a minha primeira professora do Externato São Luís. Olha só. Fala um pouquinho disso. Até a Cristina falou, além do Externato São Luís, também comentar também da casa de Davi. Você citou também agora há pouco. Tenho certeza que muita gente diz, poxa, mas ela tem um filho que não vive com você. Ele não vive com a Dirce, porque a Dirce não quer. Deixar claro como Sim. passou. As pessoas também, tá falando tanto de inclusão e de repente não está com você. Explica para os nossos ouvintes, por favor. Em primeiro lugar, eu acho assim, nós falamos muito sobre autismo, né? A Cristina falou sobre autismo, nós estamos falando. O autismo, justamente assim, ele não é um diagnóstico fechado rápido, né? Ele precisa realmente, alguns médicos precisam de algumas situações para serem fechados. Ele não é um diagnóstico que ele vai no médico e o médico fala, olha, você está com uma gripe, então você está com congestão nasal, está com dor de cabeça, está com... É gripe. Não. O autismo, ele realmente precisa de um certo tempo para ele ter um diagnóstico fechado. Meu filho, realmente, ele tem 24 anos, ele tem um diagnóstico de autismo, porque são várias síndromes juntas, então fecha-se um diagnóstico como autismo, né? Só que o autismo do meu filho é severo. Existem graus, né, de autismo. Até o 5º ano, meu filho andou comigo na escola, mas depois do 5º ano, ele já teve que ter alguns lugares, uma residência especializada. Já o autismo dele ser um pouco mais severo. Então, ele passou por alguns lugares, existia aqui em Santos, infelizmente, não tem lugar para autistas assim de severos, que eles precisam de uma residência. Poderia ter alguma coisa que fosse hospital dia, que eles passassem o dia e viessem à noite para dormir. Mas nós já tentamos e isso ainda é uma, sei lá, é uma esperança. Não vou falar que ainda não existe. Não existe aqui em Santos, realmente. Então, realmente, nós tivemos que... Eu estou falando por mim e alguns pais que estão nesse local. Tivemos que realmente procurar só através do juiz para determinar determinados lugares. Aqui, no estado de São Paulo, são poucos os lugares. Então, o meu filho foi colocado e encaixado na casa de Davi, em Atibaia, né? O juiz determinou nesse local. Esse local, meu filho já está desde 2015. Antes disso, ele já ficou em outro lugar, né? Em Carapicuíba. Ele ficou na Casa Cisne e hoje ele está na Casa de Davi, em Atibaia. Essa Casa de Davi, ela foi construída em 2014. Ela é uma referência para autistas, mas só do sexo masculino. Então, lá foi feito, foi cedido vou dizer assim, não era uma chácara, era um sítio, era um espaço físico, onde a proprietária tinha um filho especial. Ele veio a falecer, mas ele não teve a chance de ter um tratamento. Sim. Então, ela achou que pelo filho dela poderia fazer por outros. Então, ela criou esse lugar para eles, né? Para esses meninos. Esses meninos, assim, o lugar é maravilhoso. Eu até posso passar para vocês um vídeo. É um lugar, assim, fantástico, onde realmente, assim, são chalés e eles têm a residência nesses chalés. São chalés individuais, onde comportam 6 meninos em cada chalé. Então, pelo número de meninos que tem, então, eles têm assistência, eles têm tudo que possa se imaginar nesse mesmo local. Então, eles não saem para fazer nenhum tipo de terapia. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem ambulância já própria. Conseguiram adquirir porque eles se machucam e aí tem que ir para o hospital, até a ambulância da cidade ir, eles conseguiram uma ambulância. Então,
Vida diária, tudo. né? Diária, alimentação. Tem TO, tem psiquiatras, psicólogos, tem psicopedagogos, que alguns sabem ler e outros não. A maior parte não fala, né? A maior parte dos meninos não fala. Isso é uma característica do autista, quando ele realmente é um autista, assim, bem acentuado. Então, a maior parte dos meninos não fala. E alguns meninos falam, então tem entendimento. O meu filho tem entendimento e compreensão. E fala pelos cotovelos. Já falou né? comigo? Ele fala pelos cotovelos. E existe até outros que frequentaram até a faculdade, mas hoje eles têm social, né? Um deles realmente assim... É que assim, eu não sou médica, nem ligando, mas alguns têm outras situações associadas, Pois não. psiquiátricas, tal, que acentuam o autismo, a parte severa. Então, por isso que ela fala do convívio social. Entre benefício nessa interação e não por essa situação mesmo de estar com muitas dificuldades em várias áreas, até por essas, a gente chama de comorbidades associadas, né? Aí a gente fala, nossa, mas por que isolou tal? Porque entre o benefício da pessoa é melhor assim. Essa residência... A Diz tocou num ponto, e aí o Denis, como está no poder público, a Cristina trabalhou por 32 anos, eu vou guardar uma frase até falada pela Dirce e vou lembrar de uma outra falada por um ex-prefeito, várias autoridades estiveram conosco aqui, mas dito pelo ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, sentado aí, ele disse assim, uma vez eu liguei para o Paulinho eles faziam uma relação direta em relação ao ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que o governo do estado havia oferecido um hospital regional a ele. Ele falou, eu não preciso. Ele falou, e o Paulinho também não precisa. Quem sabe a gente oferece isso, o governo do estado, para um município que precisava, que era São Vicente. E o governo, depois, esquecendo disso, não deixou. Eu lembrei agora que a gente fez alguns contatos, a Virgínia, recentemente também. Por exemplo, eu fui provocado no bom sentido, há uma época atrás, no comecinho aqui do programa também, onde nós estávamos numa outra emissora, depois viemos para cá, e em relação à recuperação de pessoas que entraram na drogadição, né? E aí, o que eu descobri? Por exemplo, Peruíbe tem um local, um lar de atenção a essas pessoas que, infelizmente, e lá não tem, para a pessoa entender, eu, Denis, advogado, na época tinha um engenheiro, pessoas da droga arrastou. Na mesma Peruíbe tem anjinhos da rua que cuidam de todos os tipos de animais. Quem sabe nós não consigamos, né? Vamos tentar entrar em contato com o pessoal do Condesb, agora tem até como presidente, se não me engano, a prefeita de Praia Grande, Raquel Quini. Quem sabe uma dessa cidade, não estou dizendo que seja Peruíbe, possa, quem sabe, abraçar a ideia, disso que você falou, da região contar com esse equipamento. Quando a gente fala em municípios, nós somos 9 municípios que formam a Baixada, são 9 secretarias de saúde, são 9 prefeitos, quem sabe a gente não consiga plantar a semente, né? E aí eu tenho certeza que a Cristina, vou passar essa pendenga para você, abraçaria Tô dentro. porque é o seguinte, às vezes você fala, Edu, você está dando ideia, mas vamos atrás, vamos buscar. Eu estou dentro de toda ação, atividade que reverbere e que chegue na pessoa com deficiência. Não sei se me fiz clara, porque muitas situações que sempre fiz voluntariamente, infelizmente, não chegaram na pessoa com deficiência. Não preciso de plataforma, eu só preciso que chegue na pessoa com deficiência. E outro detalhe, a Dirce falou, eu pensei, não sei se vocês devem ter percebido como eu também, ela citou a questão do autismo dos meninos, dos homens. Mas a gente tem que lembrar das meninas também, né? Que tem lá os seus problemas e também... É minoria. Minoria. Na evolução... Bem menos. Sem uma menina. Isso. Mas entender que elas mesmo também... Mesmo porque, desculpa, nas classificações, na evolução, por exemplo, autismo, por que agora chove autista? Porque antes era esquizofrenia. Exato. Sim. Aí por isso que eu falei... O autismo, para a menina, tinha um nome, síndrome de Rett. Então, por isso que dividiu. Parece que o autismo é mais em menino. Não, é que nessa classificação agora, que entra o DSM, CID-11, atuante agora em 2022, se pega o leque de tudo. Então, cai a sentido de denominação. Asperger,
fica autismo nível 1, 2 e 3. Cai, síndrome de Rett, é tudo espectro autista. Então, todas essas deficiências, esses transtornos colocados no No caso do Down, espectro você tem um número mais significativo de meninas. A gente percebe com o Down, até vendo o registro. Eu não tenho o número hoje, mas eu vou pesquisar. Tá, Mas Inclusive, a síndrome de Down, nós vamos comemorar percebi, agora viu, o Cristina? Dia Nacional Viajando por Internacional. trabalho, fazendo, por exemplo, Jogos do Santos, a gente viajava muito o Brasil afora, voo rasteiro, né? Em vez de avião, você vai de carro, e você percebia muito postos de gasolina com uma mocinha e um menino com Down. Sempre uma mocinha e um menino. E uma vez eu até contei essa história, chamei o gerente lá que queria saber, ele falou, não, é um dever. A gente não está cumprindo cota, a gente tem um dever. Para você ter ideia, ele pegou o celular dele na época e falou, ó, só essa rede tem 20 postos. Os 20 postos têm 20 meninas e 20 meninos. E isso é uma missão que a gente tem. E só para. Aí ele até foi. Deixa eu falar baixo aqui, mas são os que menos me dão trabalho. São aqueles que cumprem tudo e chegam aqui com alegria. Então é importante até para a área da saúde entender bem isso. Mas a Fernanda tem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Fernanda. Denis, em questão das pessoas com deficiência, se a prefeitura está trazendo uma novidade, algum recurso, algum trabalho diferente que vocês tenham para atender as pessoas com deficiência, eu estou falando em geral. Em geral, a gente tem muita preocupação, tá? Obviamente a gente tem aquelas causas, né, de abrir serviços, tá? Mas a gente também pensa muito nessa questão de inclusão, né? A gente concentrar muito na atenção básica, muito na policlínica, que o SUS é uma porta aberta, né, igualitária, universal para todos, e a gente realmente, dentro da nossa rede, a gente consegue fazer todo esse ambiente da deficiência. Então, vem sim muitas propostas, assim, tal deficiência tem que ter, a sua casa tá específica para isso, tem para fazer essa discriminação, né? A gente tem, no ambiente igualitário, a gente recebe sim. Então, obviamente, sempre é um aprimoramento, que o Lucas falou, a gente tem que sempre aprimorar, sempre a procura é muito crescente. Com a pandemia, muito desemprego, o pessoal saiu do seu plano privado, foi para o plano de saúde, né? Então, saiu do plano de saúde, foi para o SUS. Então, a gente está sempre buscando o aprimoramento, mas realmente a gente recebe todo mundo pela atenção básica e um fortalecimento muito grande para esse pessoal da deficiência. E nesse aprimoramento, existe uma coordenadoria na prefeitura, que até a doutora Cristiane Zamari, nossa colega, faz parte disso, que está fazendo também essa parceria, indo aos locais públicos realmente para fazer uma capacitação para que os colaboradores de cada unidade, por exemplo, unidade básica, enfim, hospitais, que comecem esse atendimento, apesar de ser, claro, para todos, mais diferenciado, como você bem perguntou. Por quê? O surdo, que até a nossa colega esteve aqui falando, né, que não consegue, às vezes, se expressar sozinho e o atendimento também não consegue ser como deveria. Agora, a situação das deficiências invisíveis, né, aquelas que não são aparentes, colar de girassol, enfim, todo um treinamento. Então, eu tenho acompanhado, até pela situação de ativista da educação inclusiva, alguns lugares públicos onde os profissionais, guarda municipal, enfim, estão sendo treinados para esse melhor atendimento, porque realmente quem não conhece, às vezes choque, quer fazer o melhor, só que acaba fazendo o pior. Sim. Acaba dando ao caos. Voltando na casa da Vi, por que você eu estava comentando a transferência? O que aconteceu? Realmente nós tivemos que procurar, né, a casa onde ele estava, na Casa Cisne, em Carapicuíba, fechou, né, a residência e eles só começaram a ser hospital dia. Então, nós tínhamos por uma ação pública e alguns outros eram particulares. Até que eu consegui, através do juiz, eu e mais 5 famílias, tem outras famílias também daqui da Baixada, e tem até gente de Praia Grande que os meninos estão nesse local, na Casa da Vi. Eles hoje estão passando assim, nós recebemos na semana passada uma informação pelo Instagram que a Casa da Vi iria fechar o atendimento de residência para os nossos filhos, sim, né?
E aí foi assim, tumulto, o pai nós não estamos sabendo, nós só recebemos notícias pela rede social, né? Então, porque eles não estavam sendo repassados os valores devidos da Secretaria de Saúde, né? E aí começou um engajamento dos pais, tanto que nós tivemos que criar um grupo só de pais, e estamos conversando, enxurradas de perguntas, um pai falando para o outro, até que conseguiram a semana passada e essa semana conversarem com algumas pessoas da Secretaria de Saúde, uma de Atibaia e a outra Secretaria de Saúde de São Paulo. Então, eles estão tentando reverter, porque a Casa Davi achou por bem fechar o convênio que eles tinham com a Secretaria de Saúde para atender esses meninos, para ter a residência desses meninos. Porque eles estão passando por uma situação financeira muito grande. Então, eles decidiram fechar. Só que tem muitas crianças, como eu falei, começou em 2014. Os meninos que estavam na Casa Davi, que existe em Guarulhos, lá, eles tiveram que ser transferidos para essa. Então, eles estão há muitos anos, tem crianças lá, tem meninos lá, não vou falar que são crianças, porque é a idade de 18 até 50 e tantos anos. Então, existe isso, eles foram transferidos. E nessa transferência, alguns já estão mais do que adaptados e estão tentando já fechar. Só que nós recebemos ontem a informação que agora estão tentando reverter. Então, eu estou assim, pedindo se nós pudéssemos estar fazendo alguma coisa em termos de doação, ou se tiver alguma pessoa que tivesse parceria Você com tem algum alguém. Contato para que possa ser feita a doação, alguma coisa? Tenho, eu até por posso favor. passar. Isso. Tem né? aqui já. Tá? Isso. Se quiser, eu posso passar. Por favor. Precisando de doação, tá? Então, a pessoa pode contribuir, tá? No Pix 11 991 34 34 17, para poder manter a Casa de Davi. Sim. Perfeito. A Fernanda vai passar para a gente vai diariamente divulgar isso e tentar alguns contatos. A gente vai tentar alguns contatos aí com o Estado, vamos tentar o contato até com a própria Casa Davi, quem sabe a gente consiga colocá-los aqui online. Ótimo. A gente vai encerrar o programa, inclusive, Denis, até a gente fechou, tem um compromisso na capital. Tem isso, que subir para São Paulo ainda, e eu acho que vou pegar uma chuvinha boa aí. Eu vou pedir a gentileza que você leve ela para lá e não deixe ela vir para cá. Quero agradecer demais ao Denis Valeso, o secretário de Saúde de Santos, sucesso aí nessa empreitada, sucesso que consiga se controlar, porque a gente sabe que a saúde é importante para todos nós, sem saúde não fazemos nada, e sempre como a gente torce para cada vez aprimorar mais o que é possível fazer. Obrigado pela presença mais uma vez. Eduardo, muito obrigado. Virgínia, Cristina, Dirce, Fernanda, obrigado pelo aprendizado que eu tive. Tá? E um grande prazer, tá? Se poder estar contribuindo com a boa informação e também recebendo como foi hoje, tá? Então, espero o próximo convite e estamos aí. Muito obrigado mesmo. A população agradece quando a gente evoca a participação e ela é aceita. Muito importante. Você também sempre traz informações para a gente. Dirce, Caetano Ribeiro, obrigado pela participação. A Fernanda, depois você passa o contato para a gente. Vamos tentar fazer esse contato para, de alguma forma, tentar colaborar. Obrigado, sucesso e parabéns pela sua energia, sua força, que não é fácil, não. Tá Isso certo. é para os fortes. Não, eu acho que é para todos, né? É só a gente arregaçar as mangas e ir para frente. E Não olhar tem para nada. frente. Obrigado pela Ótimo. presença, volte sempre. Tá certo, Fica com muito Deus. obrigada. Obrigada. Fernanda, obrigado pela presença também conosco aqui hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Cristina, obrigado. Parece que a gente trouxe muita informação. Foi gostoso falar disso, mas até a próxima, né? Com mais informação que a gente fala, né? A inclusão, ela é diária. Ela não é sazonal. Deixar registrado, né? Agora, dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down e nacional. Saiu uma legislação agora em março, que nós comemoramos dia 21 de abril, até em referência, como já tinha, ao 21, que é o que é a síndrome de Down? Trissomia do cromossomo 21. 3 cromossomos ao invés do parzinho. E até está se desmistificando, porque síndrome de Down, claro, sempre em homenagem aos estudiosos, mas ficou muito assim, up, down, não é nada disso, é referência ao nome do estudioso. Então, e também para facilitar para a sociedade, então, trissomia do 21, ou síndrome de Down. Temos isso, e agora em abril, vamos falar muito, né,
infelizmente, não só em abril, né? Que nem março e tal, sobre autismo, porque transtorno espectro autista, mês do autismo, 2 de abril, então a gente vai estar falando. Então, tem bastante também movimentações sociais. Vou lembrar que no dia 20 agora de março vai ter uma caminhada da síndrome de Down a partir das 16 horas na ponta da praia, em frente ao aquário. E aí vai ter presença de palhacinhos e algumas brincadeiras. Vai ter uma movimentação sempre bacana. Tem a caminhada, tudo, e agora do autismo também. Você passa, a gente também diariamente aqui, a gente vai registrar para as pessoas não esquecerem. Virginia, bom dia. Vamos embora? Amanhã a gente está de volta. Isso. Tchau, tchau. Tchau. Passa para a gente, aí a gente vai falando todo dia para as pessoas esquecerem. Porque aí você fala uma vez só, a pessoa acaba...